Olá, tudo bem? Hoje nós trazemos mais uma discussão acerca do atendimento educacional especializado, onde iremos abordar a formação inicial versus a formação continuada do profissional de AEI, tendo como ênfase da formação as atribuições dos profissionais de AEI. Mas, antes disso, gostaríamos de trazer a seguinte reflexão. Em toda alteração de ordem emocional está visível aos nossos olhos, mas podem certamente comprometer várias áreas na vida de uma pessoa. Por isso, quando não conheço, tenho preconceitos. Quando compreendo, acolho melhor. É preciso que todos nós, profissionais de educação, tenhamos a convicção de que o conhecimento faz toda a diferença. Feito isso, tenho sempre dito que a maior deficiência do ser humano não é aquela perceptível ao olho nu, mas sim, infelizmente, a incapacidade de amar ao próximo. Portanto, é preciso conhecer, é preciso entender, é preciso acolher, porque só assim poderemos fazer a diferença. Bem, dando prosseguimento a este momento de discussão, nós trazemos as atribuições do profissional professor de AEI. Tendo aqui citado anteriormente que o AEI foi criado para atender como público-alvo da educação especial, a então chamada educação especial, crianças com deficiência, e aqui nós citamos o transtorno do espectro autista, crianças com altas habilidades, crianças consideradas superdotadas, crianças com síndrome de Down, crianças com TDAH, crianças com deficiência intelectual, entre tantas outras deficiências. Mas é preciso ainda compreender que o AEE, o atendimento educacional especializado, ele é um serviço de apoio à sala de aula comum, ou seja, à sala de aula regular, para que se ofereça meios, mecanismos e modos que efetive o real aprendizado dos estudantes. Certamente nós refletimos que há uma longa estrada a ser seguida, há um longo caminho a ser trilhado para que, de fato, nós tenhamos uma educação inclusiva, de fato e de direito. As salas de AE nas escolas Brasil afora, elas devem identificar, elaborar, produzir e organizar os serviços que serão disponibilizados, assim como os recursos pedagógicos, bem como de acessibilidade. Por isso, é preciso ainda verificar as questões arquitetônicas, para que estas salas não contemplem barreiras arquitetônicas que impossibilite a acessibilidade desse educando. E ainda acima de tudo, considerar estratégias que possam ser específicas para esse público em questão. Inúmeras são as atribuições que sobressaem para o professor de AEI. Dentre elas, elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado. Lembro que esse plano deve ser individual, em comunhão com o professor da sala regular, avaliando a funcionalidade, bem como a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Então,
aqui trazemos o seguinte enfoque: para que aprender? Por que aprender? Por que eu estou disponibilizando essa atividade para o meu aluno da sala de AE? O que essa atividade disponibilizada na sala de AE vai auxiliar o profissional da sala regular a esse educando interagir com seus pares? É preciso que tenhamos respostas para essas perguntas. Nesse viés, organizar o tipo e o número de atendimento aos alunos na sala de recurso multifuncional se faz necessário. E dentro desse atendimento, ter sempre uma devolutiva. Não é simplesmente colocar a criança na sala de AE sem um planejamento, sem um controle e simplesmente não dar nenhuma devolutiva, quer seja ao professor da sala regular, quer seja à família. É preciso que haja essa interação entre ambas as partes, para que possa colher os frutos desse processo de ensino-aprendizagem. Ainda é preciso considerar que acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como outros ambientes da escola. Voltamos a falar sobre o mesmo assunto, ou seja, a funcionabilidade e a aplicabilidade desses recursos propriamente dito dentro da sala de AE e o que reflete tanto na sala de aula comum quanto nas dependências da escola. Estabelecer parcerias com áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Em alguns momentos, as salas de AE nas escolas Brasil afora, que infelizmente não são todas as escolas que têm essa disponibilidade dessas salas de AE, que esses setores intersetoriais possam agregar novos conhecimentos, novos procedimentos metodológicos, novas estratégias de execução, e assim contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Orientar professores e família sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Dado o momento, a família não tem conhecimento sobre esses recursos pedagógicos, tampouco sobre recursos acessíveis que podem melhorar o desenvolvimento deste educando, que podem lhe dar uma melhor qualidade de vida, que podem ter para ele um significado ímpar, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, junto aos seus pares, seja em casa, seja na escola ou no convívio social. Quando nós falamos da tecnologia assistiva, o que vem em mente é o uso da tecnologia como ferramenta de educação. Mas ensinar a usar esses recursos tecnológicos, essas tecnologias de informação e de comunicação, como uma comunicação alternativa e aumentativa, a informação acessível e os recursos ópticos, e também os não ópticos, os softwares, por exemplo, específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade, de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e participação. A tecnologia assistiva, ela auxilia quando ela é bem desenvolvida e bem orientada. O que se vem à mente é que as salas de recursos multifuncionais estejam cheias de ferramentas tecnológicas, mas se o professor responsável por essa sala não sabe utilizar essa ferramenta, não orienta o seu educando
na funcionabilidade, na aplicabilidade dessas ferramentas, certamente elas serão de pouca valia. Colocar um educando desses dentro da sala de AEI e simplesmente ligar um computador, disponibilizar um tablet, um celular ou qualquer um desses recursos, sem que a criança entenda o porquê ou o que vai fazer com esse aparelho, é fadar ao fracasso. Porque a tecnologia assistiva, ela tem como simples intuito tornar acessível os procedimentos metodológicos de ensino e aprendizagem que possam lhe inserir entre seus pares, lhe permitindo mais autonomia, lhe tornando protagonista do seu próprio processo de ensino e aprendizagem. O eixo da aprendizagem, ele se estabelece, ele se finca em 4 pilares: estratégias pedagógicas, políticas públicas, gestão escolar, parceria. Por que citei 4 pilares? Porque família, que seria o 5º pilar, ele se insere justamente na parceria. Se não houver uma parceria entre família e escola, certamente o processo educacional deste educando estará afadado ao fracasso. Porque a escola não pode ser única e exclusiva responsável pelo processo de ensino-aprendizagem do educando, mas se pode estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum, visando disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos, das estratégias de execução, das acessibilidade, que podem promover a participação desses alunos não só nas salas de AEI, mas em todo o espaço escolar. Diante disso, promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços setoriais da saúde e da assistência social também se faz necessário. Aqui nós iremos justificar a nossa fala quando, em alguns momentos, nosso aluno que adentra um ambiente escolar, seja na sala de aula regular, quanto nas salas de AE, que os profissionais de educação identificam que, além desse déficit de aprendizagem, dessa dificuldade de aprendizagem, este educando necessita ser acompanhado por outros profissionais multidisciplinares, fonoaudiólogo, psicomotricista, neuropsicólogo, psicopedagogo, profissionais que podem agregar terapeuta ocupacional, entre outros profissionais que certamente, em trabalho conjunto com a escola, educação e saúde e assistência social, porque são 3 pilares essenciais à formação do indivíduo. Que esses 3 pilares possam desenvolver um trabalho coletivo. E aí, pense e reflita comigo. Corrija sem ofender. Pontue para crescer. Todos os profissionais envolvidos no ambiente escolar precisam de orientação. Nos momentos de nossa formação pedagógica, inserido dentro da formação continuada, é preciso que a troca de experiência, a troca de conhecimento, ela seja intercalada com novos conhecimentos formativos, essenciais à evolução da nossa prática pedagógica. Sempre que houver a necessidade de fazer uma correção, corrija sem ofender, chame individualmente. Não participe essa correção em um grupo coletivo. Pontue os aspectos
que estão deixando a desejar, mas pontue de forma individual, orientando para um crescimento individual e coletivo. Afinal de contas, a escola é feita de um todo.